há quase 2 anos atrás tivemos a oportunidade de apresentar para vocês um dos fusquinhas que acabaram ficando mais famosos aqui no canal. Ratoeira 62 do Reginaldo. Tá? Ele veio aqui, motor 1200 em coma profundo, e depois de muito trabalho, na verdade praticamente 1 ano, a gente conseguiu dar a primeira partida. A gente começou, fez freio, fez a parte da suspensão, aí ele resolveu levar para a funilaria para resolver o problema do assoalho, e quase 1 ano depois ele voltou e a gente conseguiu dar a primeira partida. O fato é, o motor 1200, ele provavelmente era bem legal na década de 60, quando você não tinha outras possibilidades, como um 1300, um 1500 ou um 1600 e assim por diante. Assim que a gente deu a partida, o Reginaldo andou, eu acho que ele já andou mais de 5.000 quilômetros com aquele Fusca. É incrível, mas ele anda quase todo dia. Tá? Mas já existia da parte dele os planos para colocar um motor um pouco mais moderno no Fusquinha 62 dele. E aí a gente foi comprando as peças gradualmente, passamos por uma fase que estava difícil localizar algumas peças, e ele continua andando com o carro dele. Esse daqui vai ser o novo motor do Fusca. E quando você tem um 1200 e quer partir para um 1300 ou qualquer cilindrada maior do que isso, você precisa comprar absolutamente tudo novo. A gente provavelmente vai conseguir aproveitar dínamo, vai conseguir aproveitar alguma coisa daquele motor, mas basicamente o conjunto ali vai ser todo substituído. Então ele precisou comprar uma carcaça, 4 bielas, um virabrequim, um volante e assim por diante. Muito bem, já que ele ia ter que comprar tudo, por que já não fazer um negócio um pouquinho mais ao gosto do cliente? Então, na verdade, ele experimentou o 210, o Itamar 210 do Paulo, e adorou. Tá? Então, o Ratoeira ele vai ter um 2.100, ele vai sair de um 1.2, vai para um 2.1, pelo menos a gente respeitou e manteve os mesmos números que ele tem ali na tampa do motor, só está invertida a ordem. Tá? Essa carcaça aqui, então, ela já foi trabalhada com toda a experiência do Lorival lá na Rede Forte, tá maravilhosa, é uma carcaça nova, uma S41, o virabrequim é um 76, precisou fazer todo aquele trabalho que a gente já apresentou para vocês em detalhes no Itamar do Paulo, e ela veio aqui para mim torqueada, ajustada, com as bielas montadas. Antes de abrir, para lavar, para fazer todo aquele procedimento que vocês já acompanharam em outras séries de motor, o que dá pra gente fazer aqui, Bianca? Ver se vai usar calço. Exatamente, ver se vai usar calço. Para isso a gente precisa medir a altura do deck. Eu tô com uma camisa ali, ele vai ser um 76 por 94, dá 210. Então eu vou colocar aquela camisa, montar ela da melhor forma possível aqui, e já identificar se e o que a gente vai precisar de calço. Na verdade eu não vou identificar nada disso. Na verdade eu vou marcar a altura do deck. Depois que a gente estiver montando o motor, a gente vai definir taxa de compressão, vai definir cabeçote, vai definir uma série de coisas. E aí sim a gente vai chegar nesse cálculo se será usado um calço ou não. Bom, camisa na posição com pistão, cabeçote. Torqueei 3 prisioneiros simplesmente para a camisa assentar. Mas eu aproveitei para fazer uma demonstração aqui, na prática, da altura do deck. A chaveta, se ela estiver apontada para a bancada dos cilindros 3 e 4, a gente está no ponto morto superior dos cilindros ímpares 1 e 3. Então é o que eu vou fazer agora para trazer esse cilindro para o ponto morto superior. Aproxima aqui, Bianca, só para mostrar o que vai acontecer. Estou virando com a mão bem tranquilamente. Ó. Ele bate e ele não fica na posição que eu gostaria. O que isso significa? Que o pistão ele tá zerado no deck e ele ainda passou um pouquinho para cima, tá? Por isso que é importante, aqui a gente está com um deck negativo, por isso que é importante a gente ter 1 milímetro pelo menos de segurança de deck, porque de repente você vai girar o motor assim frio, vai parecer que está tudo bem. Se o motor esquenta, dependendo da temperatura que ele chegar, pela dilatação o pistão pode eventualmente encostar no cabeçote, e você não vai gostar se isso acontecer no seu motor, com toda certeza. Então agora eu vou tirar
o cabeçote, que já deixou a camisa na posição já definitiva, que ela fica com o cabeçote torqueado. Vou calçar a camisa com alguns pinos aí e a gente vai ver a altura que ele vai chegar quando estiver no ponto morto superior. Bom, coloquei o pistão no ponto morto superior. A gente vai medir aqui a altura do deck, deixa eu ficar de frente para acompanhar. Estou medindo na linha do pistão para facilitar o... Olha lá. O pistão está saindo da camisa em torno de 0,65. É que eu estou balançando muito aqui. Então a gente vai arredondar por motivo de segurança para 0,70. Tá? Então o calço mínimo que eu vou precisar para zerar aqui vai ser 1,70 para garantir a altura do pistão, para evitar o risco de uma interferência mecânica. Tá? Isso não significa que a gente, com um calço de 1,70, a gente vai estar com a taxa de compressão ideal. A gente vai precisar depois calcular, mas eu preciso levar em consideração isso. Eu tenho 70 centésimos do pistão saindo aqui do deck, e a gente vai precisar somar esses 70, no mínimo 1 milímetro, para o pistão ficar nessa situação aqui, 1 milímetro de espaço. Isso para evitar a interferência. Depois a gente vai fazer o cálculo da taxa de compressão, então esse calço vai ser bem maior, na verdade, do que 1,70. Mas a principal medida a gente já tirou aqui. Vamos lá, com um deck negativo de 70 centésimos, para uma taxa aproximada de 9:1, eu fiz uma conta rápida aqui com o Todd, a gente vai precisar de um calço de 4 milímetros, tá? 3,3 aproximadamente para chegar nos 9 de taxa e o 0,7 para zerar o deck. Então imagina o motor aumentar 4 milímetros desse lado, 4 milímetros desse lado. Vai ser um desafio colocar um escapamento MAF ou qualquer outro escapamento num motor que está deslocado, ou as saídas de escapamento em torno de 8 milímetros. Tá? Além disso, a gente está lidando com um Fusca que originalmente a carroceria é 1200, então naturalmente ele já é um pouquinho mais apertado. Qual seria uma alternativa? A gente está testando com o kit Mali 94, que é um kit convencional. O quintal do Tonela, eu acabei não contando para vocês, mas eu vou contar. Com a gestão do Todd, aqui virou o maior depósito da América Latina de kits de pistões, anéis, cilindros, de virabrequim de curso, de virabrequim original, de todas as peças de refrigerador ar que você possa imaginar, simplesmente para o deleite dos nossos clientes. Então está tudo aqui, o Todd administra tudo. Então eu tenho à minha disposição hoje, simplesmente para testar e mostrar para vocês. Para começar, já foi o Mali 94, agora a gente vai mostrar um AA sem ser o stroker, para ver se dá alguma diferença de altura aqui na prática. Um pouquinho a menos do que o da Mali, 0,55, mas considerando a tolerância que a gente vai precisar ter aqui, a gente consideraria, se fosse montar esse kit, não que a gente não possa, a gente pode também, como 0,70 para zerar o deck, tá bom? Ou seja, nas medidas os kits acabam se equivalendo. Bom, o primeiro que a gente montou foi esse aqui, Mali 1900. Por que eu falo que é um 1900? Porque na caixa vem escrito que é para você montar um motor 1900. Por quê? Significa que você pode usar com o virabrequim original de 69. Dá para usar com 74? Dá, desde que você saiba fazer algumas pontinhas. Dá para você usar com o 76? Dá, desde que você saiba fazer umas pontinhas e que encontre o calço na medida que você precisa. Mas existe uma outra opção que a gente nunca apresentou aqui no canal. Eu estou apresentando, faz parte do nosso acervo, no estoque também. Esse daqui é Mali também. E a Bianca mostrando lado a lado, dá para perceber que o pistão que está do lado esquerdo, o pino é ligeiramente deslocado para cima. Eu vou medir grosseiramente o quanto ele é deslocado para cima, só para a gente ter uma ideia, antes de montar no motor. Praticamente 29, esse daqui que é o original, para você usar com o virabrequim original, que é o que a gente sempre tem usado. Esse daqui é o stroker. Esse daqui dá 24,5.
contra 29, ou seja, 4,5 a grosso modo a menos de altura. Isso significa, como o pino está para cima, ele vai subir automaticamente. A diferença que a gente tem aqui é a diferença que vai dar no deck. Vamos montar esse aqui, que é o Stroker, que é para ser usado com virabrequim 78, 82 e assim por diante, e ver na nossa realidade aqui na receita do Reginaldo o que a gente consegue. Bom, eu deixei ele para baixo do ponto morto superior, porque aqui, como eu sei que ele não vai vazar o deck, eu consigo montar, ó, essa gambiarrazinha que eu costumo fazer com esse esquadro e deixar ele aqui. Aí eu vou girando o motor dessa forma e ele vai me dar a menor medida que eu tenho, 7,30. E a gente tem o esquadro com 3,4. Bom, vamos lá. 7,30 no paquímetro. A gente tem que considerar 3,4 do meu pequeno esquadro. Isso dá 3,9. Considerando 3,9 de deck com o volume da minha câmara de combustão, que é 43, a gente tem 8,5 de taxa de compressão. Para esse motor é absolutamente perfeito. Porque eu poderia chegar igual o gordinho a 9,8? Posso. Qual que é o efeito colateral daquilo? Ele vai ficar com uma marcha lenta um pouco mais embaralhada, ele vai ficar um pouquinho mais violento, e o Fusquinha 62 do Reginaldo provavelmente ele não precisa de tudo isso, tá? Eu não vou nem falar que ele poderia se contentar com 1.600, porque não, aquele Fusquinha merece muita coisa. Mas a gente pode amansar um pouco o motor na compressão. 8,5 para um motor original de Fusca é quase um ponto a mais na taxa de compressão. Os motores antigamente eles tinham 7,2 quando era um motor 1.600, tá? 7,5 acho que era o SP2, alguma coisa assim. E era recomendado o uso da antiga gasolina azul, que toma um pau de 10-0 de qualquer gasolina de qualidade hoje em dia. Não estou falando de Podium, de Octapro, de Racing da Shell, não. Toma pau de qualquer gasolina sem aditivo, seja uma Grid, uma BR, enfim, tá? Ou seja, se eu usar esse kit, eu não vou precisar usar nenhum calço aqui. Eu tenho a economia dos calços, ainda que no global desse projeto o valor é irrisório, tá? Mas o mais importante, eu consigo manter a distância praticamente original entre os cabeçotes, e aí eu vou conseguir instalar qualquer escape sem nenhuma adaptação. Mais importante, a traseira do 62 ela é um pouquinho mais magra e a gente não vai ter dificuldade tentando encaixar um motor mais gordo do que o normal. Então a gente vai bater o martelo aqui. Eu vou desfalcar o estoque da oficina em um kit Stroker. O Todd vai colocar isso daqui na conta do Reginaldo. Eu vou separar, eu vou começar a preparar a carcaça finalmente para poder fazer a montagem. O fato é, o 1200 ele já estava cansado quando ele voltou à vida, tá? E não ia, a gente explicou para o Reginaldo que ele não ia rodar por muito tempo. E aí a gente entrou num acordo, ele decidiu fazer um motor. Ele não se contentou com um motor simples, um 1600 que fosse. Ali, se a gente tivesse tirado o 1200, se a gente tirar o 1200 e já colocar o 1300, já vai ser uma diferença brutal ali no torque, no funcionamento do carro. Mas não, ele já quis ir para um 2100. Então é isso que a gente está montando aqui. E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar uma receita sob medida para o cliente. Então qual é o grande desafio para a gente na montagem desse motor? Primeiro, montar uma receita de acordo com o desejo do Reginaldo, tá? Desde a primeira vez que ele veio aqui, desde que a gente se conheceu, eu tive certeza de uma coisa: a gente tem um gosto muito parecido, tá? A proposta dele fazer o Fusca 62 dele, de manter as marcas do tempo, de manter aquela aparência de um carro antigo, manter as cicatrizes, me agradou demais. Para mim é um dos meus carros preferidos que a gente teve a oportunidade de mexer. E na questão do motor, eu acredito que a gente também tem as ideias bem parecidas. O grande desafio aqui é que nada, absolutamente nada daquele 1200, para não dizer nada, a gente vai aproveitar provavelmente o dínamo, tá? Porque ele já está convertido pelo Fabrício para 12 volts, e talvez um detalhe ou outro, cabos de vela, provavelmente a gente consiga aproveitar porque tem um ano de uso, alguma coisa assim, muito provavelmente a gente vai conseguir usar. Então o grande desafio nessa situação
tirando esses itens, ele não tinha absolutamente nada. Então esse pinhão de acionamento do distribuidor não tinha, ele não voltou da rede forte. O distribuidor, ainda que seja possível utilizar aquele, mas ele está no platinado, a gente vai fazer um com um distribuidor aranha, tá? E muitos outros detalhes, eixo de balancinho, a própria carcaça, precisaria ser uma carcaça nova, virabrequim. Então ele já optou por montar um 2.100, muito parecido com aquele 2.100 do Itamar do Paulo, muito parecido, mas não idêntico, tá? As diferenças aqui são pequenas, mas muito importantes. Bom, eu lembro quando eu montei a receita do Fuscatia, muita gente criticou, outros questionaram, por que você vai montar um motor 2054 e vai usar só um comando W100? Porque eu preciso de torque, tá? Eu não precisava de excesso de rotação ali, eu não queria participar de uma prova de arrancada, nem nada disso, tá? E a maioria, para não dizer 80% das receitas que a gente monta aqui, acaba invariavelmente usando o perfil de comando W100. Quando não é o W100, é o comando original, tá? E eu acho que isso é importante a gente citar, porque não significa que pelo fato de você ter investido num virabrequim de curso, ter investido no kit 94, você é obrigado a usar um comando de pista num carro que você vai usar na rua e vai engolir o choro depois de um tempo, depois que passar aquela adrenalina inicial que você está vendo o quanto o carro anda, você vai acabar engolindo o choro e vai falar, nossa, eu tenho que amargar esse carro embaralhando, vou ter sempre que usar uma marcha menor, uma marcha mais reduzida do que a que eu gostaria de estar usando nessa situação. Eu sei que esse é um tema bastante, vamos dizer, complexo, que dá margem aí a muita opinião divergente, mas o fato é, no caso do Fuscatia, eu montei um motor para me agradar, tá? Eu não estava preocupado em agradar mais ninguém, talvez a Bianca. Você ficou feliz com aquele motor? Adorei. Adorou? Tá. E eu tive uma péssima experiência com o Uno, né? Uma péssima experiência com o Uno, mas no começo eu achei legal aquela história. Exatamente. Depois, foi proposital. Para quem não acompanhou, logo que a Bianca comprou o Uno, ela estava recém-habilitada, estava na... Como é que chama aquela habilitação experimental? Provisória. Estava na habilitação provisória. Eu fiz questão de colocar um comando muito mais, vamos dizer, agressivo do que seria racional para usar. Para quê? Para ela valorizar a mesma coisa que eu valorizo, que é torque, né, Bianca? É. Hoje você valoriza... O Uno era pior ainda, né? O Uno era pior, porque já era 1.0, já não tinha torque por natureza, e aquele comando pegava toda aquela faixa de rotação e jogava para cima. O motor virava 7 mil e pouco de rotação, era maravilhoso. Mas não tinha absolutamente nada embaixo. Então, para subir a rampa aqui do shopping, você tinha que queimar a embreagem. No começo, igual ela falou, ela se divertiu, mas no trânsito, no dia a dia, para vir aqui para a oficina, você acaba sentindo muita falta do torque. E não é não, mas esse comando vai te dar muito mais torque a 4.000 RPM. Não, obrigado. Eu quero torque a partir da marcha lenta, praticamente, se possível. Tá? Então o Fuscatia foi montado para mim. A partir daí, e em paralelo, a gente já vinha montando motores para clientes, mais puxado para o lado, vamos dizer, conservador, para a pessoa não se arrepender daquilo que ela tinha escolhido. Tá? E acabou quase que virando uma receita comum aqui na oficina, ou W100 ou o comando original. Tá? E eu preciso alertar isso porque tem muita gente torcendo aí, imagina, um W110 vai ficar maravilhoso, meu vizinho tem um W120 e que não sei o que lá, blá, blá, blá. Legal. Se eu tenho uma oficina, eu preciso entender e atender o desejo dos meus clientes. Porque senão eles acabam gastando um dinheiro aqui, o retrabalho com certeza eles não vão querer fazer aqui comigo. Tá? E graças a Deus até hoje eu não precisei fazer nenhum retrabalho que teve, eu me arrependi de ter usado isso, não, nunca. Tá? A receita sempre foi de acordo com o desejo do cliente. Por que eu estou falando tudo isso? Longe de querer me justificar. Mas esse motor, vocês podem, os mais coxinhas racing podem se preparar. Eu vou passar a receita para vocês agora, enquanto eu estou montando o motor. É um 210, tá? Curso 76, diâmetro 94, tá certo? Curso 76, diâmetro 94. Taxa de compressão eu ainda não calculei. Cabeçote, válvulas 40 por 35, que estão ali em cima, com certeza de 8 aletas, o cabeçote convencional. Bielas originais,
HVX, os balancins eu não tenho certeza ainda o que vai ser usado. Eu acredito que eu não tenho certeza, porque quem viu esses detalhes com o Reginaldo foi o Todd. Eu acredito que vai ser um 1.25 com esférico, eu não tenho certeza ainda, tá? E o mais importante, está aqui na minha mão, o comando, o padrão perfil original, aplique Resolite, código 513, ou seja, temperamento, comportamento de um motor original, mas com uma cilindrada maior. Já sei, você achou um absurdo montar isso, né? Tudo bem, você pode achar, você pode não concordar comigo, mas a Bianca vai mostrar ali, ó. Esse daqui ele tem um comando aplique 513, aquele primeiro é o 1600 também com aplique 513, e esse daqui acabou de chegar da Retfort, está embalado inclusive. Esse daqui vai ser um W100 com dupla Weber 40. Então a gente consegue, de acordo com o desejo, de acordo com o investimento que o cliente está disposto a fazer, a gente consegue montar um motor que com certeza é mais do que um motor, é a realização de um sonho. Então quando você vê alguém montando um motor que fuja daquilo que você está acostumado a repetir, muitas vezes igual um papagaio, porque você não teve a oportunidade nem de andar numa unidade dessa, nem numa daquela, nem no outro que a gente vai montar ali, tá? Você tem que pensar, nossa, será que existem outras possibilidades? Por que será que o Tonela está montando tanto esse tipo de receita? O que será que acontece com os clientes do Tonela? São todos tiozinhos? Em parte sim, né, Bianca? Sim. Em parte todos têm mais ou menos a minha faixa etária, de 40 anos em diante. Eu já tenho 50, tá? Eu estou sendo bem generoso aqui, de 40 anos em diante. Então a pessoa não quer, como é que eu posso dizer, no português claro, ela está muito preocupada com o que os outros vão pensar, ela está preocupada com o prazer que ela vai ter quando ela pegar o carro, que muitas vezes é do final de semana para dar uma curtida, e realmente o que ela vai usufruir ali do carro. Bianca, a gente começou a conversar, você começou a gravar o vídeo, e quando eu vi eu já estava montando o motor, o virabrequim já na posição, tucho na posição, e agora eu estou passando cola. Será que eu estou fazendo com a devida atenção? Sim, você sempre confere antes da montagem. Na verdade, entre o vídeo da semana passada e o de hoje, a gente passou uma tarde aí lavando a carcaça, batendo ar comprimido em todas as passagens, colocando trava-rosca em todos os prisioneiros, principalmente nesses 4 da bomba de óleo, tá? E o máximo de critério e atenção possível. Então agora, se vocês juntarem isso com todo o ajuste que foi feito lá na Retfort, a gente consegue fazer uma montagem quase que, vamos dizer, tranquila. Claro, a gente está prestando atenção em qualquer anomalia, vamos dizer, no momento da montagem, a gente abortaria e resolveria o problema, mas o fato é, depois que você dedicou tanto tempo para garantir que as peças vão se encaixar perfeitamente, não só eu aqui na oficina com a limpeza, a desmontagem do motor já ajustado pela Retfort, a limpeza e tudo mais, a gente consegue garantir uma montagem o mais tranquila possível, tá certo? Bianca, então quer dizer que eu posso abaixar a carcaça? Sim. Não tá faltando nada? Olha dentro do motor, hein? Tá faltando alguma coisa? Não, né? E a outra metade da carcaça? Tá boa, ó. Tá aqui. Falta o comando. Falta o comando, meu Deus. Se eu esquecesse o comando, acho que ia ser um pouquinho grave, né? Eu já passei a cola, não tem problema nenhum, tá? A gente tem tempo até que ela seque. O que eu vou fazer aqui é girar um pouquinho, tá? Até a gente encontrar essas duas marquinhas, onde eu vou poder colocar as duas marcas da engrenagem do virabrequim entre a bolinha, que é a referência da engrenagem do comando. Então as duas marcas alinhadas, tá? Eu vou voltar o motor na posição do ponto morto superior dos cilindros 1 e 3. E finalmente, agora sim pode, né, Bianca? Agora sim eu posso assentar a carcaça.
Bom, eu tenho alguns vídeos aí onde a gente detalha cada uma das etapas de montagem do motor. Tá? E eu gostaria de ressaltar, ainda que a gente esteja fazendo uma montagem, vamos dizer, relativamente tranquila aqui, que para mim o ponto mais importante para você ter tranquilidade na primeira partida, no funcionamento e tudo mais, é você ter esses 4 prisioneiros da bomba de óleo, principalmente, mas não só no caso de você usar uma com entrada e saída, mesmo que for uma bomba original, esses 4 prisioneiros eles precisam estar absolutamente solidários com a carcaça. A melhor coisa, limpar as roscas, macho eventualmente, ar comprimido, e aí você bate um ar comprimido, coloca uma trava química e coloca os prisioneiros. Esses aqui eles ficaram secando aí alguns dias, desde que a gente finalizou o vídeo da semana passada. Então agora eu coloco essa tampa. Confunde muita gente, você não ia usar de entrada e saída? Eu vou usar de entrada e saída. A tampa é simplesmente para pressionar o corpo da bomba contra a carcaça, até que a cola da junta intermediária ali, ela seque, para garantir a melhor vedação possível. Tá? Depois a gente vai colocar, vai soltar isso daqui, vai colocar as engrenagens, colocar a tampa definitiva imediatamente antes de subir o motor. Tá? Então esse é o detalhe que eu acho um dos mais, se não o mais crítico, além do sincronismo do motor. Vocês viram montando o distribuidor que já vai ficar no carro, o pinhãozinho de acionamento, tomei o cuidado de não tirar ele da posição em nenhuma etapa que eu estivesse movimentando o motor. É isso que vai garantir a minha tranquilidade, a minha paz de espírito na hora da partida. Eu não vou estar preocupado, será que o motor está no ponto? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu não vou estar preocupado, será que o comando, eu pulei a bolinha, um dente antes, um dente depois? Será que está tudo certo com a bomba de óleo? Não, você vai se acostumando a montar o motor, você vai fazendo etapa por etapa e você só parte para a próxima depois que a anterior ela tiver sido cumprida com louvor. Para fazer conjunto com esse virabrequim 76, a gente vai usar um volante original. Ele tem até o símbolo das F-zinhagem aqui, original da Volkswagen, onde a Retfort fez a furação para os 8 pinos. Então tem uma marca aqui para facilitar o encaixe. Bom, o motor está miolo praticamente montado, o volante já colocado aqui, as 3 arruelas que o Lorival mandou para mim já foram usadas, o ajuste ficou perfeito, ficou na verdade mais do que perfeito. E eu quero finalizar esse vídeo mostrando alguns detalhes que acabaram passando despercebidos quando a gente montou aquele motor do SP2 de Lorenzo. Ele é um motor plano, ele usou uma carcaça idêntica a essa daqui, e a gente percebeu quando saiu o primeiro vídeo alguns comentários: não, porque essa não é uma carcaça de SP2, não, porque a carcaça de SP2 tem 2 reguladores de pressão, e porque a carcaça do SP2 não tem a entrada para a vareta de óleo. Vamos lá, se a gente for considerar que a carcaça é originalmente de SP2 ali, naquele caso não é. Aqui também não é uma carcaça de um Fusca 1962, tá? Mas é uma carcaça da Rima, e é uma carcaça que ela é quase que uma carcaça universal. Ela é uma carcaça muito superior à que saiu em qualquer Fusca de série, o Itamar incluso. Tá? Essa é uma carcaça superior, inclusive, ao do Itamar. Primeira coisa, ela pode ser usada tanto no motor convencional, tá? Que vai ter uma vareta de óleo aqui, como no motor plano. É a mesma carcaça que eu usei no caso do Fuscati. Então, quando a gente vai usar para o motor convencional, no caso de um Fusca, a gente precisa usar essa tampinha aqui, tá?
é uma chapa de metal, vai uma pequena junta aqui atrás, que seria a junta original do motor plano do tubo de entrada de óleo, e a tampinha vem aqui. No caso do Lorenzo, a gente colocou essa vareta só para ela vedar esse caninho. A vareta não vai sair por conta da ventilação que foi montada, que ocupa todo esse espaço, e a entrada do óleo efetivamente vai ocorrer através daquele tubo ali, daquela parte de baixo. Então, primeira coisa que eu vou fazer, a primeira das muitas diferenças dessa carcaça, que eu acredito que é a melhor opção para quem for partir de uma carcaça 0 km, é usar essa opção. Tem outros detalhes que eu mostrei na série de Fuscatia, por exemplo, a parte do pescador, aqui a parte da galeria principal de óleo, diâmetro maior, ou seja, aproveita melhor a vazão de uma bomba com um volume maior, um deslocamento maior, que é o caso dessa daqui. Então eu vou colar, melhor, eu vou montar essa tampinha aqui. Uma outra característica bastante positiva dessa carcaça é o duplo regulador, que é o que originalmente vinha na carcaça do motor do SP2. No caso do SP2, eles com certeza, pelo menos no Brasil, foi o maior avanço que eles fizeram. Tá? Foi o único 1700, não teve Kombi, torque 1700, igual muita gente fala, cabeçote de 6 aletas, não teve nada disso de fábrica. O único motor com duplo bypass e 1700 foi o do SP2. Tá? Foi lendário nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e depois, quando você tem acesso à informação, quando você tem acesso a material, igual a gente tem hoje em dia, eu acredito que a melhor época para você trabalhar no refrigerado a ar, para você buscar informação no refrigerado a ar, para você manter um refrigerado a ar, é agora, a época que a gente está vivendo. Não foram os anos 70, não foi os anos 80, é agora, tá? Que a gente tem acesso a muita variedade de peças, não somente voltadas no padrão original, mas para performance. Tá? E eu acredito que uma delas, talvez uma das principais, para que a gente possa literalmente deitar e rolar na questão da modificação de motores, é essa carcaça que a gente tem aqui. Essa daqui, ela tem o duplo bypass, igual a do SP2, e basicamente, qual é a vantagem dela em relação ao bypass simples de todas as outras? A Bianca vai se aproximar e a gente vai tentar ilustrar. Na original do Fusca, você tem o pistãozinho, você tem essa mola, e esse pistãozinho com esse corte, ele vai ficar alojado nessa posição, exatamente aqui. O óleo ele vai vir da bomba para cá e vai pressurizar essa galeria. A partir daqui ele vai subir para cá. A pressão de óleo ela vai empurrar um pouquinho esse pistãozinho para baixo, tá? O pistãozinho vai vir até aqui e vai liberar a passagem do óleo frio, mais denso, mais viscoso, diretamente para os mancais. A partir do momento que você tem uma queda de pressão pelo aumento de temperatura, esse pistãozinho volta para a posição dele, tá? E aí obriga o óleo a fazer o caminho do radiador de óleo. Ele vai subir por aqui, vai chegar até aqui, vai conseguir lubrificar essa parte. Ele sempre vai estar pressurizado aqui, tá? Vai vir até aqui. O fato é, se você tem a pressão equilibrada entre esse ponto e esse, o óleo não vai circular. E quando o pistão está abaixado aqui, você tem a comunicação direta da galeria principal com essa parte do retorno, vamos dizer, do radiador de óleo. Tá? Então o óleo não circula pelo radiador, o óleo vai vir direto para a galeria principal. Quando a pressão diminui pelo aumento da temperatura do óleo, ele vai ficar aqui, o óleo acaba circulando por aqui. Se a pressão for excessiva, o pistãozinho vai ficar vindo até aqui embaixo e vai liberar, conforme a necessidade, o excedente de pressão diretamente para o cárter. Então você vai bombear óleo, vai gastar energia mecânica inutilmente, ele vai voltar para o cárter. Tá? O que acontece? Se você, além de você imaginar essa dinâmica, esse pistão ele é responsável por controlar a pressão logo
na saída da bomba. A pressão aqui vai ser um pouquinho menor. A pressão aqui um pouquinho menor. Por quê? Porque você tem atrito dentro do duto, você vai ter perda de carga. Então é a mesma coisa que você pegar uma mangueira mais curta, ligar na tua torneira, você vai perceber que ela está saindo quase igual no mesmo fluxo que está saindo na torneira. Você pega uma mangueira de 30 metros, liga na mesma torneira, você vai ver que a água está saindo bem mais fraca. Aí você fala, pô, será que a mangueira dobrou? Será que a mangueira não sei o que? Não. Você tem a perda de carga por atrito dentro do tubo interno da mangueira. Então, basicamente, esse mesmo efeito ele vai ocorrer dentro da tubulação da galeria principal. Ele vai ocorrer exatamente aqui. Então, imagine o seguinte, a pressão aqui está numa determinada grandeza, aqui ela é um pouco menor, aqui ela é um pouco menor, aqui ela é menor ainda. Qual que é o problema dela ser menor aqui? Esse é o mancal principal, o mancal número 1. É aqui onde provavelmente o motor está sujeito às maiores cargas, tá? Porque é o mancal de encosto do volante, é o mancal onde você tira a folga, e além disso ele tem que abastecer essa biela aqui, tá? Então, além de ter comunicação com a outra, é claro, mas a outra você tem também a partir do mancal central. Então, para tentar manter a mesma pressão aqui que você tem aqui, o que eles fizeram? Eles colocaram um outro pistãozinho aqui, na parte traseira do bloco, com uma mola proporcionalmente de tamanho menor, mas que ela vai ceder provavelmente antes que essa daqui. Tá? Então essa daqui ela vai falar, opa, a pressão aqui ela está excedente agora, ela está grande. Então ela vai acabar abrindo. Enquanto essa daqui não abrir, essa daqui provavelmente, se você manter o casal de molas, tá? Não adianta você pegar uma mola original e colocar uma mola da EMP, essa menorzinha, ou vice-versa, que você não vai conseguir o efeito desejado. As molas têm que ser usadas sempre nos pares que vieram juntas, seja as molas originais de um motor de SP2, que foi o que a gente usou aqui, sejam umas molas de reposição, que é o que a gente tem aqui, tá? Então, esse pistãozinho traseiro, ele vai garantir praticamente o mesmo nível de pressão que você tem aqui na entrada. O que acontece se a pressão subir demais, aqui, esse pistãozinho, ele vai liberar a pressão para ela voltar para o cárter automaticamente. Por conta disso, essa carcaça ela é a mais desejada, pelo fato de ter esse duplo controle. Ela garante uma pressão mais constante no mancal principal, no mancal número 1. Tá? Então, basicamente, você não precisa ir atrás de uma carcaça que veio num SP2, você não precisa pagar uma fortuna por isso. Não significa que essa, em particular, ela seja barata, não é uma peça barata, mas com certeza é uma peça que, dependendo do projeto, ela é mais do que indicada, ela é muito necessária. Que basta você, se bem que não tem como inverter as molas, a mola maior vai aqui na frente e a molinha menor, ela vem aqui no regulador da parte de trás. O Fuscati tem um conjunto desse, tá? Felizmente. O motor do Lorenzo tem um conjunto desse, o motor do Reginaldo agora tem um conjunto desse, e alguns dos motores que a gente já montou aqui na oficina, eles também foram montados com uma carcaça de duplo bypass. Muitas carcaças modernas da Rima, elas têm esse furo aqui do alojamento do segundo pistãozinho, mas ele não é usinado, ele não é aberto, ele não tem nem a rosca, inclusive para você colocar esse bujão. Tá? Então muitas vezes você olha o carro por baixo e fala, nossa, o bujão caiu aqui. Não, ele não caiu. É um furo cego, ou é um furo que não terminou de ser usinado para ter o segundo bypass. Tá bom? Então basicamente eu entendo que essas são as principais diferenças dessa carcaça, que pode sim ser considerada uma carcaça equivalente à da SP2 e que é com certeza uma carcaça superior a qualquer carcaça que saiu como equipamento original em qualquer Fusca ou derivado de qualquer época. Bom, então basicamente é isso. Eu acho que o miolo do motor está montado e mais do que montado, a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas que surgiram quando a gente publicou o vídeo do motor plano do Lorenzo, principalmente em relação o duplo regulador de pressão e ao fato dessa carcaça ela ser quase que uma carcaça universal. Mais do que uma carcaça universal, com certeza ela é um sonho de qualquer pessoa que tenha um refrigerado a ar, tá? Porque nada melhor do que começar um motor em cima de uma carcaça novinha, igual essa daqui. Tá legal?
Bom, já sei, você está surpreso, você está indignado, porque a gente está montando um motor caríssimo, tá? Eu falo caríssimo porque a gente, tudo novo, tudo 100% novo, e eu estou só usando um comando original, tá legal? Bom, espero que boa parte de vocês, se não a maioria, pelo menos uma boa parte, tenha entendido o propósito disso. O objetivo é vocês saírem do mundo virtual, do mundo da teoria, onde as revistas sempre induzem as pessoas a usarem o maior comando no maior motor possível. Aqui, infelizmente, não é tão fácil igual nas revistas ou nas matérias que a gente vê. Aqui a gente tem um cliente de carne e osso que a gente precisa agradar, e não agradar somente na entrega do motor. A gente tem que agradar esse cliente a curto, médio e longo prazo. E essa daqui, com certeza, é a receita que vai agradar o Reginaldo a longo prazo, e quem sabe você, depois que a gente montar isso daqui no carro e você ver o resultado, o som, o rendimento, quem sabe você não muda de opinião, não muda de ideia em relação a usar um comando original, por exemplo, esse aplique 513, que é o tal do motor da Kombi moderna, o comando do motor torque. Tá joia? Bom, mas o objetivo não é causar uma polêmica, e sim mostrar que às vezes a realidade é bem diferente da teoria, a realidade de quando a gente tem um cliente real. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem, mais uma novidade, mais uma coisa inédita nessa série. Além de ser montado o motor do zero, pela primeira vez usaremos um kit Stroker. E aí vocês vão acompanhar o resultado disso. Tá legal? Rede Forte, muito obrigado pela excelência no serviço. Por isso que eu consigo montar esse motor tão rapidinho e de primeira. Tá legal? Contato da Rede Forte aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série de vídeos. Reginaldo, aguenta a emoção aí que a gente tá quase lá.